Fala, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem, matéria extremamente importante aí, que tem sido cobrada muito em concursos de uma forma geral. Figuras de linguagem, está aqui. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção, figuras de som ou harmonia. Então, a gente tem alguns tipos de figuras de palavras ou semânticas que estão aí. Estão associadas ao significado das palavras. No caso, a gente tem metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia, perífrase, lá na parte de pensamento. Trabalha com a combinação de ideias e pensamentos. Hipérbole, eufemismo, lítote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical da frase. Então, temos elipse, zeugma, hipérbato, polissíndeto, assíndeto, anapoluto, pleonasmo, silepse e anáfora. As figuras de som vão corresponder associadas aí à sonoridade das palavras, né? Então, você tem essa relação com o som. Nós temos a aliteração, paronomase, assonância e onomatopeia. Cada uma aí tem um sentido, tem um significado e, com certeza, exemplos que a gente vai ver durante a aula. Nas figuras de palavras, que são usadas aí para tornar os textos mais bonitos ou expressivos, através da utilização das palavras e dos seus significados. Então, nós temos a metáfora, representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação, como, tal qual, vai ficar o quê? Subentendido na frase. Então, ele traz: a vida é uma nuvem que voa. Então, a vida, você percebe ali que o como não está escrito, mas você consegue subentender. Ele está implícito, ele está, de certa forma, oculto. Então, você consegue perceber que a vida é como uma nuvem que voa, tá? Então, você tem essa comparação, mas de forma subentendida. Poderia ser tal qual, entre outros. Aqui ele coloca: fala uma coisa romântica. Meu amor, é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, ele trouxe toda essa comparação de palavras que tem significados diferentes e traz toda essa ideia até um pouco subjetiva em relação ao amor, né? Então, você tem todas essas questões. Justamente porque ele fala que essas figuras de palavras, elas servem para trazer essa expressividade ao texto. Na tirinha acima, uma caravana de rosas vagando num deserto inefável é uma metáfora do amor. Mesma coisa se a gente falasse: ele é um anjo. Ele é como um anjo, não quer dizer que ele é um anjo propriamente. Ele é como um anjo. Ele tem um jeito angelical, ele é, entre aspas, fofo, né? Então, você tem esse sentido para você entender melhor, né? A comparação, gente, já é de forma explícita. Então, é a mesma coisa da metáfora, né? Traz esse sentido, porém, a metáfora, você consegue a expressividade de forma subentendida. Já na comparação é de forma explícita. Você tem ali os conectores realmente, os conectivos, os conectores realmente aparentes. Eles aparecem ali. Então, é o caso do como, assim, tal qual. Então, você tem ali eles aparecendo. Seus olhos são como jabuticabas. Então, você tem essa ideia ali desses conectores de comparação. Seus olhos são como jabuticabas, tal qual jabuticabas, tal como jabuticabas. Então, você traz ali os conectores já aparecendo, não estão subentendidos igual a relação da metáfora. Usando a linguagem dele, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Então, percebam que já tem um como ali.
Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? Então, ele, né, não consegue entender muito, mas ela vai explicando ali. Aí depois, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, ela traz essa comparação aí para comparar esse amor a uma flor e a um motor. Neste caso aí, a gente tem o conector que foi utilizado, é justamente como, quando ele fala, o amor, quando ela fala, o amor é como uma flor, o amor é como o motor do carro. Então, se, de certa forma, você não regar, né, essa flor, se você não cuidar bem dela, ela vai murchar, vai morrer. Então, é como se fosse realmente o amor. Ele vai se perdendo, ele vai murchando, ele vai ficando mais... né, vai perdendo aquela questão toda, né? De você vê-lo bonito, né? De certa forma ali, quando ele começou. Já quando você fala o amor é como o motor do carro, se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora não funciona mais. Então, se você não construir uma boa relação, se você, no caso, não cuidar realmente, não nessa comparação aí com amor, se você não dialogar, procurar fazer o bem à pessoa que você esteja, cuidar, procurar sair, procurar ter uma rotina bacana, ter uma questão, né, uma aliança legal, uma relação bacana, nada vai fluir. Então, a gente tem esses sentidos. Quando a gente já fala de metonímia, já é uma transposição de significados. E aí podem ser feitos de várias formas. Ele fala assim, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Mas a gente não tem só isso. A gente tem várias possibilidades de encontrarmos essa metonímia. Então, essa transposição de significado. Quando ele fala, costumava ler Shakespeare, ele não está lendo Shakespeare em si, mas ele costuma ler as obras dele, as obras de Shakespeare. Então, você tem esse entendimento. Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí ele fala, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho, entendeu? Então, ele traz toda essa transposição de significado. É a mesma coisa se a gente fala, comprei um Bombril. O Bombril é a marca, então é a marca pelo produto. Você usa a palha de aço, mas o Bombril é a marca. Tomei uma Coca-Cola, você toma o líquido, Coca-Cola é a marca. Então, tem todas essas situações de metonímia. Na tirinha acima, uma parte que corresponde às cabeças de gado tem um significado inteiro, que é o boi. Então, você tem justamente aí a parte pelo todo. Se ele falasse, por exemplo, eu comi um prato de comida, você não come o prato, você come o conteúdo, você come a comida, você come o que está dentro. Então, tudo isso é exatamente essa relação com a metonímia. Quando a gente fala agora, ele traz sobre a sinestesia, apesar de não estar muito nas provas, né, ela pode, de alguma forma, ser cobrada. Então, a gente tem que a sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Exemplos. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Então, a frieza ela está associada ao tato e não à visão. Então há essa associação dessas sensações, né? Então, aqui, por exemplo, está um pouco pequeno, mas eu vou ler. Ele coloca, e foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo que eu não tenho, nossa, quanto tempo que eu não ouvia alguém usar uma sinestesia, que é o quê? Mistura de sensações pelos órgãos de sentidos. Não tinha nada a ver com sino, não era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parecia demais com esse olhar que você me deu agora. Então, quando ele fala lá no início, olhar frio, você sabe que o olhar é a visão. E o frio a gente sente pelo tato. Então, traz essa mistura de sensações de órgãos. Né? Então, você tem esses órgãos de sentidos que são diferentes. Então, essas figuras de pensamento vão trazer expressividade ao texto, mas há toda aí uma mistura. Já a hipérbole, gente, vai falar sobre o exagero. Então, ela vai corresponder a esse exagero de forma muitas vezes intencional.
Então, você tem quase morri de estudar, estou morrendo de fome. Você traz, né, esses sentidos de uma extrema, né, intensidade, algo muito intencional ali para o discurso, para o texto. Estou ficando atoladinha, estou ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí o pequenininho, eu sou sinistro, né? Então, esse sentido máximo aí, de modo intencional. Então, corresponde aí nesse texto. O eufemismo, gente, é uma suavização ao discurso. Então, você diminui esse discurso, muitas vezes, que seria enfático, né? Então, você traz uma possibilidade de informar alguém sobre a morte de alguém, por exemplo. Você vai chegar para uma criança e vai falar, ela morreu? Não, é algo muito forte. Então, você traz que entregou a alma a Deus, descansou, fechou os olhos, está com o Papai do Céu, né? Foi descansar. Então, você traz essas suavizações no discurso. Então, é muito importante, né, ter todo esse entendimento. Quando ele traz, fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, para não trazer ali que essa produtora de biografias orais não autorizadas é justamente uma forma mais delicada de dizer que a mulher, na verdade, é uma fofoqueira. Né? Então, para você não chegar para alguém, você é uma fofoqueira, você fala justamente num sentido mais suave. A ironia já traz essa representação do contrário daquilo que se afirma. Então, a gente tem todo esse sentido, né? É tão inteligente que não acerta nada, né? É tão inteligente que não acerta nada. Então, você consegue entender que, para não chamar de burro, justamente até porque, pelo meu entendimento, a gente sabe que ninguém é burro. Todos nós temos limitações, dificuldades, mas temos grandes potenciais. Então, o que a gente precisa é motivar, estimular esses potenciais. Né? Então, quando ele traz ali, ele está chamando alguém de burro. Ou então, se falasse assim, ali ele coloca, quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Né? Então, traz é uma ironia, mas é até um pouco pesado também para o contexto, né? Para a linguagem. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Se ele falasse assim, você nasceu para ser cozinheira, ainda bem que você é cantora, né? Ou seja, ao contrário, então traz essa ironia. Graças a Deus a pessoa é cantora, porque faz aquela comida muito, muito ruim, né? A personificação, que também é chamada de prosopopeia, é justamente a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou aos seres irracionais. Então, é você dar características animadas a seres que são inanimados. Então, você vai dar características que são dadas para a gente, né, para nós, seres humanos, aos animais, aos objetos, às coisas, de uma forma geral. Então, quando eu falo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, não tem como o jardim olhar, né? Então, por isso que é chamada de personificação. O céu está triste, o céu está feliz, não tem como o céu estar triste ou feliz. Quem está triste ou feliz somos nós, seres humanos. Então, é justamente toda essa característica. Quando ele fala aqui, por exemplo, está se olhando no espelho, Zé Lelé, eu não. Ele que está me olhando. Então, como o espelho vai olhar, né? Então, não traz justamente essa característica dos seres humanos. Antítese, gente, cai muito, né? Que é o uso de termos aí que tem sentidos opostos. Então, você vai pensar na oposição de ideias, mas uma oposição de termos. Então, a oposição de termos. Quando eu falo termos, então, tenho guerra, tenho paz, né? O contrário de guerra é paz, o contrário do bem é o mal, o contrário do frio é o quente. Então, você traz essas situações opostas, esses sentidos opostos. Justamente, a gente tem a antítese. Então, toda a guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, você tem justamente paz e você tem guerra. Então, traz toda essa antítese. O paradoxo, gente, também é um sentido oposto, mas é um sentido oposto no que representa o uso da ideia, e não só em relação aos termos. Então, não é somente nos termos.
Os termos vão ser ligados justamente à questão ali da antítese. O paradoxo é toda a ideia. Então, quando ele fala, por exemplo, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Como assim uma pessoa ela está cega e pode ver alguma coisa? Não tem sentido, não tem cabimento. Então, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom? Não tem como alguém estar cego e ver. O amor é ferida que dói, mas não se sente. Se é ferida, como é que não vai doer? Então, tem todo um sentido ali oposto, não só nos termos, mas em toda a ideia. Quando ele traz toda a certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Se a certeza é relativa, como ela vai ser absoluta? São ideias, né, totalmente contrárias. Pensou ali na ideia da gradação, você tem tanto a crescente quanto a decrescente. Então, quando falar em uma gradação que seja ali crescente, ela vai justamente aos poucos crescendo. Então, vai atingir o quê? O topo, que é chamado de clímax. Quando ela for decrescente, ela vai diminuindo, né? Igual quando você fala de tom crescente e de tom decrescente. Então, você vai diminuindo. Já vai pensar em um anticlímax. Justamente esse anticlímax é essa situação final, né? Essa situação ali que vem lá de baixo. Quando você vai para crescente, ele está lá em cima. Então, tem toda essa relação, né? Quando ele traz inicialmente calma, então até então a pessoa está calma, depois apenas controlada, e chegou aí o total nervosismo. Atingiu o quê? O clímax. Começou calma e foi até o nervosismo, ou seja, atingiu a ideia de forma crescente, né? O clímax. Se falasse, né, por exemplo, nervosismo controlado e calma, ao contrário, então seria uma situação decrescente, tá ok? Ou seja, se fosse ao contrário, se você tivesse rua, bairro, município, cidade, estado, país e mundo, você tem uma situação que é crescente, então atinge ao clímax. Aqui a gente tem, só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 5h22. Orly, não sei. Hora de Paris. É claro, depois. Fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa e finalmente ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Na tirinha acima, o personagem foi explicando de forma crescente como foi trazida pela cegonha. Decolou, fizemos uma escala, trocaram uma pena, finalmente me deixou aqui. Então, houve o quê? Um crescimento nessa gradação. Já as figuras de sintaxe que a gente tem, né, vão tornar esse texto aí mais expressivo, mais bonito. Então, elas representam, a gente tem várias aí que caem muito nos concursos de uma forma geral.